Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de falar dessa série que a gente gosta tanto, Sem Tchau, Capamã. Vamos falar sobre esse último episódio que eu achei bem legal. Foi um episódio diferente do que a gente está acostumado. Os últimos tiveram muitas emoções. Esse foi um pouquinho mais tranquilo, mas eu também vejo que teve cenas muito importantes que fizeram a diferença, principalmente para o futuro da série, para a gente entender como é que eles vão resolver essa crise que começou a acontecer entre o nosso querido casal. Então eu fiz algumas anotações aqui do que eu achei mais interessante e importante nesse episódio e a gente vai ter aquele papinho, aquela troca juntinhos falando sobre tudo isso. Mas antes de falar dessa série super especial, eu vou pedir para você aquele super like nesse vídeo, que dessa forma você contribui e muito para o meu trabalho. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada. E também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre eu coloco vídeos e fotos das nossas séries. Porque aqui muitas vezes eu não consigo passar todo o material por questões de direitos autorais ou as músicas que estão no fundo, então acaba sendo bloqueado alguns conteúdos. Então lá eu consigo colocar. Mas agora vamos bater aquele papo juntinho, bem próximo, sobre esse episódio que todo mundo estava esperando. Como eu falei, foi um episódio mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu acho que trouxe pra gente vários pontos importantes, como eu falei, para o desenvolvimento da série. O que eu gostei muito, já trago aqui para vocês, é perceber o amadurecimento de alguns personagens, que a gente percebe que eles estão evoluindo, que eles estão progredindo. O que eu acho muito legal nessa série é que a gente vê todo um elenco muito bom. Então a gente acaba tendo carisma não apenas pelos protagonistas que são maravilhosos, mas por todo o elenco que é muito bom também e que também é destacado. Então não fica aquela série cansativa, porque tem outros personagens que também são bem divertidos. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse último episódio, como tudo começou ali, que eu já gostei bastante, que ninguém ficou do lado do Sarkhan naquele momento onde ele perdeu o controle, errou a mão, né, se desequilibrou, deixou as emoções, a desconfiança que a gente sabe que ele já tem por algumas experiências de vida vir à tona, estragando ali todo o progresso que ele estava tendo com a Eda, né, acusando ela de forma muito grave. Mas eu gostei muito de ver a lucidez das pessoas ali que trabalham com ele, que a gente não imaginava, né, puxando a orelha dele, dizendo que o que ele fez foi, né, algo que ele passou dos limites, então ninguém ali ficou do lado dele. Então isso eu gostei bastante. Acho que foi um ponto positivo, até mesmo da série demonstrar que esse tipo de atitude e de comportamento realmente não é legal, não é bacana fazer com qualquer pessoa e que é importante que as pessoas tenham essa visão. Então eu gostei muito. E depois as coisas foram prosseguindo e um outro personagem que eu já gostava, eu acho que foi se tornando queridinho a partir desse episódio, foi o Cefei, que já é um personagem que a gente gosta, ele é bem queridinho, eu acho ele bem fofo. E é muito legal a relação que ele tem com a Eda, sabe? De admiração e até mesmo de gratidão. Então eu gostei de ver ele manifestar ali que ele ficou chateado com tudo que aconteceu, que mesmo trabalhando para a família do Sarkhan, ele acha que houve um exagero e ele não vai de alguma forma ser cúmplice de tudo aquilo, ficar calado, então ele se expôs. Então eu achei legal essa cena. Como eu falei, é um personagem que é secundário, mas se destaca nesses momentos e é importante, é um ingrediente a mais para a série. Então essa parte foi muito boa. A gente também começa a ver nesse episódio a mãe do Sarkhan um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver. A gente sabe que ela é uma mulher complicada, difícil, né? Tem alguns traumas que ainda não foram completamente revelados na série, que é a questão de um filho, né? Que pelo jeito tá sumido ou fugiu, né? Ninguém sabe do paradeiro dele. Eu meio que já descartei a possibilidade de morte pelo que aconteceu nos episódios anteriores, né? Da forma como o Sarkhan falou do irmão, mas deu pra ver que ela tem um grande trauma, o relacionamento dela, como eu já falei aqui várias vezes com o marido, não é dos melhores, né? Então, nesse episódio, ela também demonstrou ali, ela é muito parecida até com o Sarkhan, né? Ela não gosta de demonstrar afeição, carinho, amor, mas ao mesmo tempo
a gente vê ela uma mulher muito forte, então ela também percebeu toda aquela injustiça ali que o filho fez, não se posicionou completamente, mas a gente vê que ela ficou também um pouco chocada e até mesmo triste, né, com toda a situação que aconteceu, porque ela percebeu, e não só ela, né, como a gente vê nesse episódio, que a Eda estava fazendo muito bem para o Sarkhan, né, no sentido de ele se conectar com outras coisas fora o trabalho, né. Fora isso, a gente vê outras questões que também foram bem interessantes, a forma como foram colocadas em cena. Eu me emocionei muito com a cena ali da Melô, mesmo sendo uma cena rápida, porque tinha muita coisa para acontecer. É engraçado, né? São 2 horas e 30 de episódio, mas tem muitas informações. E as coisas realmente não aconteceriam tão rápido, porque é como se fosse um filme, né? Então mostra todo o dia do personagem, detalhadamente as coisas que acontecem ali. Então a cena ali foi muito bem construída no meu ponto de vista, conseguindo passar a emoção no momento que ela começa a se dar conta que ela está sendo usada ali pelo Khan. É um momento triste, né, que a gente vê ela, que é uma mulher tão inocente ainda, né, tão ingênua, sonhadora, romântica, mas ao mesmo tempo com muito caráter, né, porque ela se preocupou muito com a amiga. Então no momento que ela viu que poderia ter prejudicado a Eda, ela pegou, desabafou e contou a história. E ali a gente vê uma coisa muito importante, que é a força da amizade, os laços, né? Como é importante as mulheres se fortalecerem. E foi muito bonita essa cena, como eu falei, eu acho que foi muito bem feita, mostrar a força delas. Todas as amigas da Eda ali são personagens também muito bons, muito bem feitos, construídos, cada uma com o seu jeito diferente, e a gente acaba se divertindo muito. E todas mulheres muito fortes, até a própria Melô, ela tem a pureza dela, mas nos momentos que é necessário que ela se exponha, que ela faça, ela faz tudo que está dentro da essência dela, até onde ela pode ir, porque cada ser humano é único, né? Então eu gostei dessa cena, acho que foi uma cena que a gente fica triste, mas foi muito bem elaborada, muito bem construída, então eu gostei bastante. Outras cenas engraçadinhas, mais legais, né? A gente viu muita conexão da Eda e do Sarkhan. Dentro desse drama, desse embate, né? A gente consegue ver uma conexão ali dos dois muito legal, muito interessante nesse episódio, que, como eu falei, eu gostei bastante. A gente consegue ver eles se reconectarem. Então todas as cenas que a gente vê ali, a Eda fugindo dele, o Sarkhan buscando várias formas de tentar estar perto dela, sempre usando o trabalho, contratos, né? Situações ali envolvendo o escritório, mas mesmo assim a gente vê uma tensão entre os dois, uma conexão muito forte. E é difícil, né, gente, resistir àquele homem. O que é aquela voz, aquele olhar, né? Ele tem muita intensidade, ele tá fazendo realmente esse ator muito bem, porque a gente sente toda a força dele. Quando a gente vê, a gente também tá envolvida, né, na cena e apaixonada por ele. Ele fazendo aquela voz, a forma como ele olha para ela, é muito difícil realmente de resistir, né? Porque é tudo muito profundo. E ele olha para ela de uma forma muito profunda, olho no olho, ele pega no pulso dela. Então, são pequenas coisas, como eu falei, que tem só nas novelas turcas, né? Mas que são bastante envolventes nos personagens, que às vezes é até mais forte, né? Do que um beijo e outras cenas. Porque a gente vê ali toda a tensão, como eu falei, toda a conexão acontecendo. E nesse episódio teve vários momentos que eles meio que se bateram, ficaram próximos. Então, um que eu achei muito legal, né, é uma cena que trouxe toda essa conexão de alguma forma e que a gente ficou assim, quando assiste, né, sempre, porque aí a gente tem a possibilidade nessas cenas que são engraçadas, digamos assim, até eu digo inusitadas, né, que ela tentando fugir dele lá no escritório, e o Sarkhan sempre bem espertinho, né, gente? Aquele homem bem esperto, ele faz tudo sem parecer que ele está envolvido. Envolveu a Leila lá para ela contar quando a Eda fosse para o escritório. E ali mesmo a Eda fugindo dele. Eu gostei muito da forma como eles se encontraram ali, quando ele abre a porta, ela está encostada e ela cai sobre os braços dele. Foi uma cena realmente que a gente fica,
né, assistindo, que, como eu falei, tudo é muito sutil, mas com muita conexão. E depois aquele homem vai atrás dela, e ela, muito segura, a Eda é uma personagem muito forte que a gente gosta, né? Ela se mantém, ela não cai em todas essas artimanhas dele e conseguiu ali se livrar. Então a gente também viu aquela cena fofa do Sirius ali tentando ajudar o casal, né, naquele momento, porque ele gosta da Eda, e como o Sarkhan tá usando esse cachorrinho, né, gente? Em vários momentos ele bota desculpa em qualquer coisa, em qualquer pessoa, para não admitir, né, que é a companhia dessa mulher. Então aquela cena ali também da praça, depois que a Eda vê ele com a Selin, resolve dar um passeio, ele passeia com o cachorro, aquela cena eu também gostei muito, acho que foi uma cena bem legal, sabe, na novela, para nos trazer um conteúdo de conexão entre esses dois, né, para que eles de alguma forma dentro desse episódio ainda mantivessem contato. Então teve umas ideias bastante criativas para que a gente conseguisse ver eles juntos depois de todo o caos que aconteceu. Outra cena também bem legal que eu achei, não é uma super cena, não é da Eda com o Sarkhan, é quando ele tá com a Selin ali. E aí ele abre, né, o capuz do carro e a Selin pede para fechar, e ali ele retorna a lembrar da Eda novamente. Então a gente percebe que mesmo ele tentando se manter distante dela, surgem os pensamentos nela o tempo todo. Teve aquele lance da caneca também, tudo entrega o Sarkhan, né? Então esse episódio apareceu várias coisas tentando dizer para ele, né? Acorda, presta atenção nos teus sentimentos, né? A caneca, ele se deu conta que estava toda vermelha, né? Já tinha aparecido vermelha naquele episódio lá, onde eles prepararam o jantar, quando ela entregou a caneca, e depois estava ficando escura, porque realmente ele estava com muita raiva de todo mundo, né, naquele momento. Muito legal também o momento com o pai dele, quando ele chega no escritório, diferente, né, com a guarda mais baixa, falando com o filho dele com maior sentimento, elogiando até o trabalho dele. E até o próprio pai fala que ele pegou pesado, né? E que a Eda trouxe grandes mudanças na vida dele. E o que eu achei mais legal na fala que ele diz, não foi só na vida dele. Todo mundo ali da família, por causa da chegada da Eda, acabou mudando. Então foi um momento bonito, né? E muito importante, como eu falei, dentro de tudo que já aconteceu, né? De toda a construção, que aí a gente consegue ver as mudanças, né? E fica aquele peso no Sarkhan, porque ele começa a perceber que realmente ele fez uma grande burrada. Aí vocês lembram que ele encontra ali aquele desenho da planta e tenta dessa forma usar de persuasão na Eda para ver se ela de alguma forma esquece de tudo que ele fez. Ele é meio cara de pau, né? Ele tenta com aquele charme que é difícil realmente de resistir, fazer com que ela esqueça de todas as coisas que não foram muito legais que ele falou para ela durante o episódio. Então teve muitas coisas, como eu falei, que eu achei bem legais. Ali a gente também vê ela novamente se manter firme e forte. E no final a nossa heroína consegue, né, comprovar que ela era inocente. E ali no último momento ele diz que confia nela, que não precisa ver. Uma contradição, né? E eu concordo com ela, eu acho que eu diria a mesma coisa, que era muito tarde, porque ele teve várias oportunidades nesse episódio mesmo de ter dito para ela, ok, eu confio em você, né? Vários momentos, até mesmo naquele momento que estava todo mundo esperando uma declaração, que quando ela vai tirar o anel e não consegue tirar, e ele diz para ela ficar com o anel, e ela pergunta por quê. Ele poderia ter dito porque eu confio em você, porque eu exagerei na mão, né? Mas não, ele não falou nada disso. Ele falou algo até muito ruim, assim, né? Novamente falando sobre o que os outros iriam pensar, afastando mais ela, que tá de alguma forma também tentando lidar com sentimentos que começaram a aflorar, né? Então, para ela também é muito complicado toda essa situação do contrato. E ali, gente, né? Final, sempre é um final bombástico, né, em Sential Capamã. Então não poderia ser diferente, a gente vê ela entregando o anel, e agora fica o que poderá acontecer no futuro. Eu acho que ainda vai rolar esses encontros entre eles vão esbarrar, eu acho que no trabalho, muitas vezes. Eu acho que ele vai ser, tipo, obrigado a estar com a Eda e não estar, né? Ver ela meio que de longe, ter que administrar todo aquele ciúme que ele tem. E deu para ver que ele não vai deixar ela tão fácil, ele vai tentar usar, né, as questões do trabalho para que possam ficar juntos. E vocês já tinham falado isso mesmo, que provavelmente ele ia usar
esse trabalho lá que ele já tinha desenvolvido com ela, que tinha dado para ela, que é a questão ali da planta, né? Que ele levou ela até o terreno, né? Que ela que teve ali as ideias e que ele ia utilizar esse talento que ela tem até na arquitetura para de alguma forma ele continuar tendo convívio com ela. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Tem alguns boatos aí pela frente, né? Que eles vão novamente se aproximar e depois vai ter uma nova crise, mas eu tomei assim com os boatos porque os últimos nada aconteceu, né? Nesse episódio que eu até tinha feito um vídeo sobre as especulações. Tinham pessoas que falavam que ia ter a declaração, até vídeos que tem até aqui mesmo no YouTube, em turco, sabe? Em inglês, que eu traduzo ali, deram notícias bem sensacionalistas. Então, tô um pouquinho mais desconfiada, assim, com essas notícias muito bombásticas. Por isso que eu sempre coloco aqui especulações, né? Pra gente olhar, brincar um pouquinho sobre aquela ideia, mas não dá para ter 100% de certeza. Até porque eu acho que eles guardam muito bem os episódios para que a gente possa se surpreender. Então acho que tem muita coisa para acontecer nos próximos episódios. Eu tô bem animada, tô gostando bastante da série e acho que tem muita coisa boa, como eu falei, para acontecer no futuro. Então eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperavam e o que vocês esperam para o futuro de Senchal Kapaman. Gente, eu ainda vou comentar também sobre as séries novas. O pessoal tem me perguntado. Sim, vou falar das séries novas que estão aí para sair agora em setembro, né? Hoje já teve uma que estreou, mas eu vou ver um tempo aqui na nossa grade para falar de tudo isso. Aqui no canal a gente fala, né, de séries, principalmente Senchal Kapaman e O Senhor Errado eu também já falava antes. Também falo de realities, né, então vai começar a Fazenda, mas não vou falar todos os dias, é só um dia na semana. Mas a prioridade, sim, são séries, né, que a gente ama tanto e eu gosto muito desse conteúdo, por isso que eu falo, porque aí eu falo animada, né, empolgada. E aí faz toda a diferença, eu acho, no trabalho. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui comigo, sempre é uma honra estar com cada um de vocês. Um beijo grande no coração e até breve. Tchau, fui!